que, né, no caso, a casa foi convidada para poder organizar essa mesa, pensando na estrutura do trabalho que a gente faz a partir da incidência em política, pensando a área de justiça climática. Alguns de vocês já receberam, quem não recebeu, é só sinalizar que o Lenon levanta e faz a entrega. A Agenda Rio 2030, recém-lançada pela Casa. E, pensando as propostas de justiça climática, essa mesa dialoga muito com o trabalho que a gente vem fazendo de monitoramento, pensando as áreas de saneamento e também interligando com justiça racial, de gênero e econômica. A gente vai apresentar um panorama sobre o cenário atual do saneamento básico na região metropolitana do Rio, um ano após a aprovação da venda da SEDAI. As pessoas que foram convidadas são representações da Organização da Sociedade Civil, a Defensoria Pública, né, e também trazendo uma academia para esse lugar de diálogo. Nós vamos debater as prioridades para avançar na cobertura do saneamento básico e nas formas de fazer o controle social das metas previstas no contrato assinado entre o Estado e as concessionárias. Eu sou Fabiana, como eu disse anteriormente, eu sou coordenadora de mobilização da Casa, sou mestranda em Educação pela UERJ. Confesso que é a primeira vez que eu entro na estrutura da UFRJ, esse campo. Achei interessantíssima a história, né, do Lima Barreto, que o companheiro ali, que também foi da ouvidoria, também foi da defensoria, trouxe. Então, essa estrutura, né, o fator histórico, tudo isso traz um quentinho no coração. Acho que a gente deveria conhecer mais, por sinal. Talvez, se a gente conhecesse a nossa história, a gente não repetisse os erros, né, atuais. Hoje, com a gente tem o Guilherme Pimentel, que é o ouvidor-geral da Defensoria Pública, que é um colega de militância desde a época da faculdade. A gente militou junto na UERJ. Ana Lúcia Brito, que é professora da UFRJ, coordenadora do Laboratório de Estudos de Águas Urbanas. Juliana Coutinho, que é integrante do Conselho de Meio Ambiente de Queimados e da Agenda Queimados. E a Ruth Osório, coordenadora do COCOSAP no Complexo da Maré. E aí, pensando muito na chamada da mesa, né, empresas, metas de saneamento e monitoramento cidadão, eu vou começar com a ponta, assim, com a Ju, e aí eu deixo o Guilherme, que representa o poder público, por último nessa nossa pegada de diálogo. Mas aí uma pergunta provocadora mesmo, assim, para todos os quatro. Entendendo que as questões, né, pensando a chamada da mesa, empresa, meta de saneamento e monitoramento cidadão, como é que é pensar um Rio de Janeiro que dialogue com os combinados, né, pensando em justiça climática da ONU, mas que, ao mesmo tempo, tem essa problemática não somente da venda da SEDAI, mas todo o desmonte que o Estado vem fazendo em relação à captação de recursos hídricos e, principalmente, trazendo um olhar para as áreas mais vulneráveis. Qual é o papel da sociedade civil e do poder público em relação a esse controle? Nada difícil. Bom, gente, boa tarde. Bom dia ainda, né? Boa tarde já. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Juliana Coutinho. Eu estou representando a Secretaria do Conselho Municipal do Meio Ambiente do município de Queimados. E estou representando também, sou representante do Visão Coop, que é um laboratório de desenvolvimento social no nosso território, e que desenvolveu a Agenda Queimados 2030, né? Foi essa agenda azulzinha aqui, que a gente trabalhou em cima do mapeamento de dados para entender o que acontece no nosso território, né? A gente entende, primeiramente gostaria de começar falando o quanto que o assunto do meio ambiente ele é muito excluso da Baixada Fluminense. A gente demora muito tempo para ter esse discurso, a gente demora muito tempo para entender essa pauta,
né? E aí as agendas da Casa Fluminense, as agendas locais, faz com que esse discurso seja mais próximo de nós, né? Porque a gente vivencia essas problemáticas há muitos anos e a gente entende que essas problemáticas não fazem parte das nossas vidas. A gente sempre vê nas escolas, a gente sabe ver relatos na TV, e quando acontece nos nossos territórios, a gente sempre acha que é um evento, mas quando se repete com muita frequência, deixa de ser um caso à parte e se torna uma problemática social. Em 2020... primeiro, em 2013, teve uma enchente absurda em Queimados, né? E continuou tendo, só que em 2020 teve uma piora muito grande. Essa piora fez com que movimentos sociais de Queimados, né, fizesse ter essa localidade, fazer parte desse processo, né, de unificação de parcerias. E essas parcerias, ela fez com que a gente entendesse o que estava acontecendo. A gente se reuniu, né, a sociedade civil se reuniu, e a partir desse momento a gente começou a mapear e a entender o que acontece com o nosso território. A gente entra num discurso de monitoramento cidadão porque a gente entende que o poder público não tem tentáculos e nem respaldo para chegar lá e fazer trabalhos efetivos no nosso território. A gente tem essa concessão aí, né, que a gente recebeu da SEDAI. Essa concessão que hoje respalda o nosso território, a Baixada Fluminense, é a Águas do Rio. E a gente tem umas problemáticas para ser levantadas a partir dessa concessão, né? Porque, por mais que a SEDAI, que era estatutária, não conseguisse dar um serviço tão de qualidade assim para todas as populações, incluindo a Baixada, quando houve a concessão, a gente não consegue ter um respaldo público para combater o racismo ambiental nessas localidades, porque é onde a gente mais sofre, né? Porque essas pessoas que sofrem com essas problemáticas climáticas, elas têm cortes, elas são, por sua maioria das vezes, mulheres, e são mulheres pretas que vivem dentro dessas localidades. Queimados é uma cidade cortada por rios, né? E, por conta disso, a gente vê que não tem um cuidado necessário, e isso ocasiona as enchentes, que fez com que nós, da sociedade civil, nos reuníssemos e tentássemos resolver essas problemáticas, né? E a gente entende que a resiliência climática hoje é apontado como uma das maiores soluções sociais, né? A gente se respalda muito das agendas, porque as agendas elas botam isso de forma muito didática para a população, porque a gente entende que a população que sofre com essas problemáticas mais a fundo, assim, que tem esse corte maior, a gente sabe que essa população precisa conhecer e entender o que está acontecendo com elas. Assim, elas precisam entender o porquê que elas sofrem com isso. A gente tem o caso da Luciene, que é uma pessoa que mora no Santa Rosa, no município lá, que é uma senhora que não consegue ter os próprios móveis dentro de casa, porque a quantidade de enchente que vai indo, ela mora próximo ao rio de lá, e a quantidade de enchente que vai indo ano após ano, ela não consegue ter os próprios móveis. Então, a gente vê que a população deixa de ter dignidade por conta de um respaldo público. E a concessão dessas concessionárias, né, que no caso da Baixada, é a Águas do Rio, dentro da documentação da Águas do Rio, colocam que que não é necessário, eles não têm essa obrigatoriedade de cuidar dessas áreas que são áreas não urbanizadas, que acaba ocasionando racismo ambiental. Porque se a gente não cuida dessas áreas que são mais vulneráveis, a gente acaba ocasionando uma sistematização de problemáticas gigantes. Que aí a gente vai ver que essas mulheres, que essas mães que não conseguem sair das suas casas para poder trabalhar, porque as enchentes de lá da cidade, elas não escorrem de uma forma facilitada, elas demoram um processo, né? Elas têm, por base, mais ou menos de 2 a 3 dias para a água poder evaporar. Então, não importa se teve uma chuva absurda hoje, amanhã vai continuar água pela sua cintura, e aí as pessoas vão ter que trabalhar, porque a vida não para, né? E aí a gente vê que a falta de dignidade para essa população
ocasiona inúmeros fatores. Então, quando a gente reafirma esse posicionamento, que o racismo ambiental é um dos maiores fatores que interfere na problemática social do Rio de Janeiro, a gente coloca Queimados também nesse discurso. Porque acho que uma das grandes questões é que a Baixada, numa forma geral, ela sofre, além desse posicionamento esse posicionamento de entender que na nossa localidade a gente não é revista da forma que deveria ser, não tem o apoio que deveria ter, e que dentro da Constituição, que coloca o setor privado para para providenciar o serviço público, não é atingido da mesma forma. Isso é uma questão muito séria, porque a gente está lidando com a dignidade da população, a gente está lidando com pessoas que querem ter uma vida comum, de conseguir trabalhar, de não ter que aumentar as suas portas para poder dividir os cômodos das suas casas, porque sabe que vai entrar água na sua sala. Então, isso é uma questão que a gente lida diariamente, isso é uma questão que a gente não vê, porque a resiliência climática ela é um discurso atual, a gente está sofrendo com os impactos ambientais firme, e isso acontece, e conforme a gente vai tendo as desigualdades sociais, isso vai piorando de uma forma absurda. Então, assim, está hoje aqui, dentro da UFRJ, aqui nesse lugar acadêmico, está falando sobre isso, representando a nossa localidade, é de grande valia, é muito importante para a gente falar para os responsáveis, falar para a Defensoria Pública, falar para as pessoas que estão aqui para nos ouvir, que nessas localidades precisam de respaldo, a gente precisa encontrar soluções para conseguir combater isso. E quem faz isso diariamente são os próprios moradores. Porque, como a gente não tem, né, esse respaldo do poder público, porque eles entram em conflitos de interesse, a sociedade civil, a população, tem que dar o seu jeito. Então, a gente encontra métodos. Dragagem do rio, as mitigações. Quando teve a mitigação lá em Queimados, no Rio Queimados, ficou 8 anos sem ter enchente. 8 anos. Isso fez uma diferença absurda para a população que vive lá, que tem enchente tipo, de 3 em 3 meses. Então, a gente vê que existe soluções para essas problemáticas, mas isso precisa ser interesse também do poder público, porque ele que é o responsável por isso. A gente dá o nosso jeito, a gente ajuda da forma que pode e que dá, mas essa é uma responsabilidade imprescindível do poder público de entrar e conversar com essa concessionária e resolver essas problemáticas sociais. E a gente está aqui hoje para nos disponibilizar e ajudar através de mapeamento de dados, através da Casa Fluminense, através do Data Lab, do Cocosap, que também é um projeto incrível, que eu tive o prazer de conhecer e entender. Então, essas organizações nos ajudam a ter voz e falar para outras pessoas que esses lugares precisam de ser vistos, precisam ser colocados em pauta e precisam ser cuidados. Então, encerro minha fala aqui. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Ruth, estou aqui representando o Cocosap, né, o Data Lab, representando também a Maré e a UFRJ aqui como aluna, não desse campus, do Fundão, mas como aluna. E, primeiro, agradecer pelo espaço da mesa, assim, é um prazer demais estar aqui com essa galera que eu conheço, alguns mais tempo, outros menos tempo. Ju e Fábio aqui construindo a agenda junto com a gente. Ana Lúcia, parceira desde sempre do Cocosap, assim, desde que o Cocosap era um bebezinho. E até hoje, parceira demais. Guilherme também, que eu admiro pra caramba. Eu vou focar minha fala, né, principalmente no que a gente tem experimentado de criação de um espaço de controle social dentro da Maré. Experimentado e acho que encavado esse espaço, né, de participação em saneamento, e como que o monitoramento cidadão ele pode ser uma ferramenta para a gente criar esses espaços de controle social, né? E acho que só falando um pouco, breve, acho que ao longo da minha fala vai ficar mais claro o que é o Cocosap, mas dando uma definição bem breve, assim, o Cocosap é esse projeto do Data Lab. O Data Lab é um laboratório de dados e narrativas que fica no Complexo da Maré. E o Cocosap é um projeto que fala sobre participação social
sobre monitoramento, né, de dados de políticas e incidência em saneamento básico dentro da Maré. Ele existe desde 2018 e o funcionamento é basicamente, a gente tem um número de WhatsApp, por isso que é o COSAP, que recebe denúncias de esgoto, né, de problemas de esgoto, de problemas com resíduos, de alagamento dentro da Maré, e com isso a gente consegue montar um diagnóstico fácil do que está acontecendo agora, hoje, em relação ao saneamento básico no Complexo da Maré. E aí, com isso, também a gente consegue entender como os dados públicos eles se comportam nesse contexto, assim, né? Como que os dados públicos enxergam a Maré e como que a Maré é de fato, assim, né? E eu acho que eu não poderia começar a falar mais sobre o COCOSAP, falar sobre o monitoramento cidadão, sem a gente dar uma explicada básica no que é a Maré, né? Como que é formada a Maré, esse território que eu sou criada, assim, né? E me enxergo muito na história também. A Maré é esse complexo de 16 favelas, que fica ali de frente ao Fundão, na Avenida Brasil. É um território que tem 140 mil habitantes, isso de acordo com o censo de 2012, ou seja, agora deve ter, no censo da Maré de 2012, tá, gente? Agora deve ter bem mais gente, né? É um território que abriga 9% de toda a população do Rio de Janeiro, então é gente pra caramba mesmo, e fica numa posição muito estratégica na cidade, assim, né? Fica cortado pela Avenida Brasil, pela linha amarela, pela linha vermelha. Então, para a gente chegar em vários pontos importantes assim, da cidade, né? O Fundão, o Galeão, a Baixada, a gente precisa passar pela Maré. E fica do lado da Baía de Guanabara, né, em frente ao Canal do Cunha. Então, acho que é sempre importante falar essas especificidades para a gente imaginar o território, imaginar a importância de criar um projeto como o COCOSAP, assim, né? E todas essas especificidades deixam a Maré em uma posição muito vulnerabilizada na cidade, né? Seja quando a gente fala de saneamento, seja quando a gente fala de poluição atmosférica, né? E esse território que eu estou falando, que é tão grande, né, 140 mil habitantes, não era sempre assim, né? Até a década de 40, toda aquela região ali da Maré, do Fundão, era uma região de manguezal, né? Uma região de ilhas, que, conforme o tempo, começou a ser aterrada, né? Teve o processo de aterramento do Fundão, também teve o processo de aterramento da Maré, de forma espontânea, assim, né? Pelos próprios moradores, a partir da construção da Avenida Brasil, e também com os aterros para criar algumas áreas de habitação provisória também, né? Um processo de aterramento público. E é nesse momento da história da Maré, lá para a década de 50, 60, que a minha história começa. Meu avô migrou para a Maré do Nordeste, assim como, sei lá, pelo menos metade dos habitantes da Maré passaram por esse processo. E ele encontrou a Maré na década de 60, uma Maré completamente de palafitas, né? Porque, como era uma região de manguezal, as pessoas ocupavam a Maré a partir das palafitas, que é como se fosse uma construção ribeirinha, assim. E com o tempo, ele foi passando pela Maré, pelo processo de transformação da Maré e da vida dele, assim, da família dele, né? Com aterramento, com a instalação de algumas estruturas sanitárias, porque nessa época a Maré não tinha nada. Se a gente tem hoje coisas, era muito diferente, assim, né? Se a gente pensar 50 anos atrás, a Maré era completamente diferente, né? E hoje, né, 80 anos depois, desde o início da ocupação desse território de manguezal, a gente tem essa Maré que eu falei gigante e completamente modificada, né? Algumas grandes obras de saneamento marcaram a Maré, algumas grandes e únicas obras, como eu gosto de falar. Na década de 80, a gente teve o Projeto Rio, né? Teve o Profas também, um programa de saneamento da SEDAI, que instalou algumas das únicas estruturas sanitárias que tem hoje na Maré, né? Então, hoje a Maré tem uma rede de coleta de esgoto gigantesca, mas continua jogando todo esse esgoto dentro da Baía de Guanabara, né? No Canal do Cunha e para a Baía de Guanabara. Então, a gente tem que o saneamento, apesar de ter mudado bastante, né, de um território de palafita, que não tinha acesso nenhum à água canalizada, né, existiam só algumas grandes bicas que a galera tinha que inventar o seu jeito de ir até essas bicas e pegar essa água. Hoje a gente tem uma situação de saneamento melhor, mas que ainda é uma realidade muito dura, né?
E é isso que a gente tem experimentado e observado com o Cocosap, assim, né? Como que essa realidade é dura, assim. E aí, o que isso, assim, né? Por que a gente fala tanto de dados e favela, assim? A gente, no Cocosap, recebe essas queixas de saneamento. No ano passado, a gente recebeu mais de 300 queixas de saneamento, dentre os mais diversos problemas, mas principalmente esgoto. E quando a gente olha para os dados públicos que existem sobre a maré, a gente olha para o IBGE, né, para o DataRio, que são dados específicos do setor censitário, a gente não enxerga a realidade desses dados. A gente não enxerga essa galera que mandou dado todo dia para o Cocosap, dados sobre esgoto, dados sobre lixo, a gente não enxerga nesses dados. Só para... Eu queria até trazer slide, mas eu vou me desafiar a falar sem slide. Mas eu acho que o slide é bom também, porque traz os mapas e... 2 minutos já? Meu Deus! Mas só para... quando a gente olha para esses dados públicos, a gente vê uma realidade completamente diferente, né? O IBGE, por exemplo, quando a gente fala de esgoto, traz que quase todos os setores censitários da maré têm pouco esgoto acumulado, sendo que a gente sabe que esgoto é uma das principais reclamações dos moradores. Assim, quase todas as ruas que a gente passa pela maré tem vazamento de esgoto, tem bueiro quebrado, tem bueiro vazando, tem muito problema com boca de lobo entupida, porque tem esgoto também, né? Tem esgoto e lixo. Então, esses dados eles não dão contas, e a gente precisa de dados. Se a gente está pensando em saneamento, se a gente está pensando em políticas públicas, a gente precisa de dados que promovam um entendimento melhor daquele território, né? Não é possível a gente pensar em um sistema de saneamento eficiente sem ter dados eficientes, dados realísticos sobre aquele espaço. E aí, é por isso que a gente fala tanto da geração cidadã de dados, né? Que é essa forma da gente pressionar o governo, pressionar as esferas públicas para a gente pensar em um mapeamento complementar de dados, por exemplo. Eu não estou falando que o IBGE é ruim, o IBGE é maravilhoso. A gente precisa ter censo, censo a cada 10 anos. A gente precisa disso, mas a gente também precisa encontrar formas de complementar esses dados para territórios que são específicos e são diferentes, né? E aí, como meu tempo está acabando, né? Eu queria só fechar falando um pouco como todo esse processo de geração cidadã de dados é uma forma também da gente promover participação social. Assim, não existe a gente pensar em saneamento sem pensar em participação social. E aí, porque é isso, não existe a gente ter políticas eficientes sem participação social. Só para também fechar assim, né? Falar um pouco sobre o que a gente tem visto com a entrada agora da Águas do Rio, assim, né? Desde o ano passado, desde novembro do ano passado, a gente tem visto um espaço, como se eles entrassem e disponibilizassem um espaço maior de participação. E aí é muito doido, assim, né? Porque como é muito claro o caminho de uma empresa privada dentro de um território favelado. A gente chega, a gente melhora o sistema, a gente está lá, a gente quer te ouvir, a gente quer promover espaços de roda de conversa para a gente implementar a tarifa agora, né? Então, o que a gente está vendo é uma política do medo. O morador está desesperado porque sabe que a água vai começar a ser cobrada, não sabe quando, porque ninguém fala. Se você vai na agência, é uma coisa meio assim, tipo, não, vai implementar a tarifa social, vai ser barato, vai ser só depois. E ninguém tem uma resposta clara, ninguém tem uma resposta clara sobre quanto que vai ser a tarifa, sobre o volume mínimo, como vai ser o processo de hidrometração. E aí o morador fica refém dessa política do medo, assim, né? Então, é um processo um pouco falso, né? Essa participação, assim, uma participação meio falsa. Eu acho que meu tempo acabou, né? Obrigada, gente. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer o convite, né, da Casa Fluminense, que foi a Fabi que me convidou para estar aqui. É um prazer conhecer a Juliana, que eu não conheço, talvez já tenha cruzado com ela em algum lugar, mas não conhecia. Enfim, o Guilherme eu já conheço. Enfim. A Ruth trabalha comigo já há séculos, ela falou desde bebezinha, desde bebezinha. Então, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. E eu tinha feito uma apresentação, mas eu acho que para a roda de conversa, né, eu vou tentar ser rápida, né, em alguns pontos, né, a partir
histórico, né, da concessão privada dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, né, e tentar chamar a atenção de alguns pontos, né, para essa questão que para a gente é essencial, né, que é o controle social dessa prestação privada, né. Talvez o primeiro ponto que eu acho que é importante chamar a atenção, né, é que tem todo um argumento, né, que está muito na mídia, enfim, nos jornais, na televisão, o governo, né, dizendo que essa concessão privada, né, ela veio para trazer, né, universalização do acesso aos serviços, por um lado, né, e, por outro, melhoria da qualidade ambiental, sempre remetendo à questão da poluição dos rios, da poluição da Baía de Guanabara, né. Mas, na realidade, quando a gente olha o histórico da privatização, né, a gente vê que ela está num pacote, né, que foi o pacote para permitir, né, o socorro financeiro, né, ao Estado do Rio de Janeiro do governo federal, né. Então, na realidade, assim, a SEDAI foi incluída, né, como uma garantia, né, para o empréstimo dentro do regime de recuperação fiscal, né, que o governo do Estado do Rio de Janeiro, na época com pesão, né, na época com enorme crise, né, fiscal e financeira, né, ofereceu para ter acesso a esse empréstimo, né. Com isso, ele conseguiu um empréstimo junto ao banco francês, né, o BNP Paribas. Com esse dinheiro do BNP Paribas, ele pagou salários atrasados do funcionalismo, né. Então, na realidade, assim, o argumento, né, universalização, o argumento melhoria da qualidade ambiental, ele fica meio comprometido, né, quando a gente olha a lógica, né, que estava por trás dessa concessão, né. Uma coisa que é importante para pensar também é o controle social, né, que todo esse processo, né, ele foi organizado por um órgão que foi criado a partir de 2018, né, que é a Câmara Metropolitana, né. A Câmara Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, né, ela vem junto, né, com a Lei Complementar 184 de 2018, né, que cria esse órgão de gestão metropolitana, né, cria o Instituto Rio Metrópolis, né, e também define, né, alguns serviços de interesse comum metropolitano, né, entre os quais o abastecimento de água e esgotamento sanitário. Com isso, né, os municípios, município do Rio de Janeiro, município de Queimados, né, qualquer outro município da região metropolitana, ele não pode definir sozinho, né, como é que vai se realizar a prestação de serviços no seu território, né. Isso tem que ser definido no âmbito dessa Câmara Metropolitana, na qual os municípios têm assento, né, junto com o governo do Estado e com outras entidades, né. O valor do voto dos municípios na Câmara Metropolitana é proporcional ao número de habitantes, né. Isso quer dizer, por exemplo, que o peso do município do Rio de Janeiro é bem maior do que o peso de Japeri, por exemplo, né. Isso quer dizer também que alguns outros municípios têm um peso mais significativo, como São Gonçalo, Duque de Caxias, que são municípios mais populosos, né. Então, foi no âmbito dessa Câmara Metropolitana que foi definido o processo de concessão nesse modelo, né, que é o modelo onde a SEDAI permanece como produtora de água e a região metropolitana, na realidade, junto com o Estado do Rio de Janeiro, né, foi dividida em blocos de concessão, né, e, com isso, foi oferecido, né, a iniciativa privada através de um leilão, né, no modelo que se chama outorga onerosa, né, que, na realidade, ganha não quem oferece a menor tarifa, né, porque a tarifa já era a tarifa estabelecida pela SEDAI, né, mas ganha quem der mais dinheiro para ganhar aquela outorga. Então, tinha um valor mínimo, né, para cada bloco, né, foram 4 blocos, e ganhou a empresa que ofereceu o maior valor para aquele bloco, né. Entrou muito recurso, né, no governo do Estado, né, com essa concessão, muito, muito, muito. E, assim, uma parte desse recurso foi para os municípios, né, proporcional à sua participação na Câmara Metropolitana, que tem a ver com o número de habitantes, né. Então, com esse modelo, né, a gente tem as 4 empresas, né, que atendem a região metropolitana do Rio de Janeiro, né. A Águas do Brasil, Águas do Rio, né, a Iguá Saneamento, né, e o Grupo Águas do Brasil, né, dividido, né, Águas do Rio pegou 2 blocos, né,
A Iguá pegou um bloco, que pega a parte da Barra da Tijuca e poucos municípios, é o menor, né? E a Águas do Brasil, né, que já tinha concessão na zona oeste do Rio de Janeiro de esgoto, né, vai assumir também o serviço de distribuição de água naquela área, né? Então, tinha um mapa aqui para mostrar para vocês, mas acho que não vale a pena, né? São essas empresas, né, que se distribuem na região metropolitana, né? Todo esse processo, né, ele foi feito sem quase nenhum debate público, né? E aí remete à questão do controle social. Porque, na realidade, né, essa Câmara Metropolitana, né, ela deveria ter participação da sociedade civil, né? Ou seja, pelo menos, né, tem um conselho metropolitano, né, que é uma estrutura onde você tem, né, o conselho deliberativo e um conselho consultivo, né? Nesse conselho consultivo tem vários órgãos da sociedade civil, né? Tem representação do Ministério Público, tem representação da universidade, órgãos governamentais, né? Mas toda essa representação ela é definida pelo governo do Estado, né? Então, por exemplo, a universidade que está lá, que tem assento, né, não é nem o FRJ, nem o ERJ, né? Eu nem sei qual é, mas, enfim, também não é a Unirio, né? Tem um companheiro aqui da Unirio que sabe que também não é a Unirio, né? Então, não sei qual é a universidade que tem assento, né, nessa Câmara Metropolitana, né? Por outro lado, né, quando a gente olha a representação da sociedade civil, tem de tudo que não é movimento social. Tem, por exemplo, o Sindicato dos Policiais. O Sindicato dos Policiais tem assento na Câmara Metropolitana, né? Então, e dentro desse conselho consultivo, são nomeados 2 membros para participar do conselho deliberativo, né, que vai definir tudo isso, inclusive definiu, né, esse modelo de concessão. Quem são os representantes do conselho consultivo no conselho deliberativo? Representação da OAB. Aí você fala, pô, bacana, a OAB, né, legal e tal. Só que nem tudo na OAB é tão bacana, né? Porque a pessoa que está nessa representação, né, que é presidente da Comissão Especial de Saneamento, né, da OAB, ela foi chefe de gabinete antes do deputado Rodrigo Amorim, todo mundo sabe quem é, não é isso? Então, é ela, chama Darly alguma coisa. A outra pessoa, né, que representa a sociedade civil no Conselho Deliberativo é a FIRJAN, a Federação de Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, a gente olha essa representação e já vê, bom, o controle social está meio prejudicado, né, enfim, né, na Câmara Metropolitana, né? Então, eu acho que uma primeira questão, né, e eu acho que eu trouxe aqui para discutir com vocês, são pontos, né, para recuperar essa discussão do controle social, já que a gente tem eleição para governo do Estado esse ano, né? Então, como é que a gente pode... uma primeira coisa, para a pauta do novo governador, né, seria rever, né, essa estrutura de governança metropolitana, tornando essa estrutura de governança metropolitana efetivamente participativa e com controle social da sociedade civil, né? Não do Sindicato dos Policiais, não da moça que foi do gabinete do Rodrigo Amorim, e não da FIRJAN, né? Porque eu acho que essa não é a melhor forma de controle social que pode acontecer, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, que eu acho que o governo do Estado vai ter que, o novo governo do Estado vai ter que resolver, né, e eu acho que tem 2 representantes aqui, né, de Queimados, né, e a Ruth da Maré, né, que são como é que você vai resolver o acesso, né, ao saneamento nas favelas e nos assentamentos precários, né? Bom, o edital ele é muito fluido, né, com relação a isso, e ele não especifica, né, como é que vai se dar esse investimento, né? O que está escrito é o seguinte, né, a concessionária alinhará com o Estado e com a agência reguladora, a AGENERSA, quais serão as áreas irregulares que ele deve investir, devendo ser priorizadas as áreas que atendam aos requisitos. 1, urbanização ou planejamento de urbanização pelo poder público. 2, maiores condições de segurança. Bom, condição de segurança é bem abstrato, né? Porque você pode dizer que nenhuma favela ou que vários assentamentos precários não têm condição de segurança, já que a maior parte deles são controlados ou pelo tráfico ou pela milícia, né? Será que isso pode ser um argumento para não atender essas áreas, né?
Isso está no edital. Eu cheguei a pedir para a Genersa, posto que já tem quase um ano da concessão, né, esses planos, né, porque existe um portal de transparência, né, e você pode, qualquer cidadão, eu, ela, qualquer um, pode entrar lá e pedir a informação desses planos de investimento. Né. Eu recebi uma resposta, fiquei até surpresa, com alguns números de processos no SEI, que é o Sistema de Informação do Estado do Rio de Janeiro. Né? Só que não consegui acessar esses processos. Né? Voltei de novo com a pergunta. Né? Então, estou tentando entender, né, quais são essas áreas, já que o governo do Estado e a agência reguladora têm que alinhar, né, aonde será investido. Então, essa é uma outra questão, né, para o controle social. Como é que você tem esses planos, né, publicizados, por exemplo, na página web da Genersa ou na página web da Câmara Metropolitana. A gente pode olhar lá, acompanhar, ver qual é a área que vai ter investimento, quanto vai ser investido, quando. Né? Então, acho que isso seria, enfim, um primeiro tema importante para essa discussão do controle social. O outro tema do controle social, que a Ruth tocou aqui, é a questão da tarifa social nas favelas. Né? E quando falar meu tempo, você fala. O contrato, né, ele estabelece que a normativa com relação à tarifa social vai ser a mesma que já existia para a SEDAI, que é um decreto de 1999, né, que define quem tem acesso à tarifa social. Morador de favela, né, morador de conjunto habitacional construído ainda na época do Sistema Financeiro de Habitação, BNH, né, o que é um pouco injusto, porque os moradores de conjunto habitacional, até 5 salários mínimos, eles têm direito à tarifa social. Enfim, e nem sempre o morador de conjunto habitacional até 5 salários mínimos é uma pessoa que está em situação real de vulnerabilidade, né? Mas está lá na lei. Né? Também os moradores dos conjuntos novos, do Minha Casa Minha Vida, mas esses até 3 salários mínimos. Né? E ainda tem algumas outras residências situadas em loteamentos irregulares, cuja posse é pública, né? Tem algumas coisas, né? Alguns elementos. Né? O contrato, ele limita o atendimento das economias, cada ligação de água de uma casa, né? A 5% com tarifa social. Então, 5% das ligações de água das áreas atendidas pela concessionária, né? Até 5% pode ter tarifa social. Se passar dos 5%, aí você vai ter que rever a tarifa, fazer um reequilíbrio de contrato, etc. Né? Bom, qual é o problema? Né? A gente fez um levantamento lá no meu grupo de pesquisa, né? E a gente verificou que, por exemplo, na Baixada Fluminense, né, quando a gente pediu para a SEDAI informação, né, nos municípios da Baixada, na área de concessão da Águas do Rio, de quantas pessoas eram beneficiadas pela tarifa social. Né? A gente conseguiu essa informação, né? E foi a nossa surpresa, né, de que, na maior parte deles, né, já tem mais de 5% da população atendida com tarifa social pela SEDAI. Então, isso quer dizer que, se for adotado o que está na normativa do contrato, vai diminuir nos municípios da Baixada Fluminense o número de pessoas, famílias beneficiadas com a tarifa social. Né? Ou seja, tem um pequeno problema também aí, né, nessa meta de universalização do acesso, que você vai, num contexto onde você está tendo enorme redução de renda, crise, né, enfim, aumento, inflação, de todas as outras coisas. Né, como é que a pessoa vai pagar a tarifa de água se não for beneficiado pela tarifa social, no caso dessa população mais pobre? Né? Então, uma outra discussão para o próximo governo do Estado, né, porque isso é um decreto de 99, do governo ainda da época da Rosinha Garotinho. Então, o novo governo do Estado ele pode também fazer um novo decreto de rever esses critérios de tarifa social, né, e negociar no contrato, né, uma nova forma de acesso à tarifa social. Bom, uma outra coisa também são os prazos, né, que estão definidos nos contratos. Então, a gente tem prazo de curto, 5 anos, médio, 13 anos, e longo, 17 anos. Né? Se você pega algumas áreas da Baixada, eu trabalho muito em Caxias, né, os distritos mais afastados de Caxias, né, o terceiro
e o 4º distrito, né, não tem acesso à rede de água até hoje. Em Bahia não tem, né, alguns municípios, enfim, distritos não têm, né. E a previsão de atendimento desses distritos com água, não estou nem falando de esgoto, porque esgoto nem conta aqui, porque esgoto nem está nessa questão, tá? Com água, é 17 anos. Gente, 17 anos é muito tempo, né? Tudo bem que a SEDAI não prestou um serviço satisfatório até agora, tanto que eles estão sem água, né? Mas ainda vai ter que esperar 17 anos com a concessão privada, né? Então, eu acho que isso tem que ser repensado, né? E, por último, o último ponto que eu queria trazer para vocês é a questão da regulação, né? Porque a gente tem uma agência reguladora, né, de prestação de serviços, a AGENERSA, né, que, teoricamente, né, deveria regular os contratos, deveria estabelecer, junto com o Estado, esses planos para as áreas regulares, né? É ela que regula o aumento de tarifa, é ela que vê se o aumento de tarifa que está sendo pedido é justo ou não com relação aos custos, né? Então, a AGENERSA é um órgão muito importante, né, nesse sentido, né? Ela recebe uma taxa de regulação e fiscalização de serviços públicos, né, que é 0,5% sobre o somatório das receitas dos contratos, né? Então, por exemplo, Águas do Rio, 0,5% da receita da Águas do Rio vai para a AGENERSA, né? Igual a IDA. Então, a AGENERSA tem dinheiro, né? Eu conheço uma pessoa que se aposentou da AGENERSA, né, e me falou, não, o fundo da AGENERSA está cheio do dinheiro. Bom, está cheio do dinheiro, mas não tem funcionário, né? Porque não tem nenhum especialista em saneamento de regulação na AGENERSA. O único que tinha era esse meu amigo que se aposentou, certo? Então, no lugar dele não entrou ninguém. Estava previsto um concurso em 2021, estamos em 2022, e o edital do concurso nem saiu, né? Era para contratar 50 funcionários, até agora nada, né? E é interessante olhar, né, quem é que está na AGENERSA, né? Quem é nomear? A nomeação do Conselho Diretor da AGENERSA também é uma função do governo do Estado, né? Nomeia essa pessoa, ela passa por uma sabatina na Assembleia Legislativa, se a Assembleia Legislativa concordar, ele passa, né, a ser membro do Conselho Diretor da AGENERSA. Bom, atualmente, esse Conselho Diretor tem 4 membros, né? O presidente, né, do Conselho, né, Rafael Carvalho de Menezes, né? E aí a gente vai ver quem é Rafael Carvalho de Menezes e qual é o currículo dele, que faz com que ele possa ser, né, uma pessoa que tenha, enfim, presidente, né, do Conselho da AGENERSA. Bom, ele é delegado da Polícia Civil, muito próximo, né, ao Cláudio Castro, né? Tem um outro, né, Vladimir Pascoal de Macedo, né, que é engenheiro de produção, né? Esse tem mais próximo, né, de alguma coisa, ele participa de várias atividades da AGENERSA do saneamento, me parece que é a pessoa que tem algum conhecimento nessa área, né? O outro, do terceiro membro, é Rafael Augusto Pena França, né? É advogado, filho de uma desembargadora do Tribunal de Justiça, que é muito amiga, ela e a família, do governador Cláudio Castro, né? Então, ele foi nomeado por relações de amizade com Cláudio Castro, né? E o último, né, é o Marcos Cipriano. Esse todo mundo viu no jornal, né, está preso, foi investigado, né, por alvo da Operação Calígula, né, rede de jogos, ilegais. Hein? Marcos Cipriano. Marcos Cipriano, né, está preso. Era ligado ao Rogério de Andrade, ligado ao Rony Lessa, exploração de caça-níquel, etc., né? Tem que nomear outro, porque o nome dele ainda está lá na página, e é melhor tirar, porque, infelizmente, nesse momento, né, ele não está podendo participar, né? Então, por último, né, eu acho que ainda tem um outro que é importante, né, que é o gerente da Câmara Técnica de Saneamento. Esse é um personagem super importante, né, porque ele que vai tratar dos contratos de água e esgoto, certo? O gerente da Câmara Técnica. Quem é o gerente da Câmara Técnica? Robson Cardinelli. Quem é Robson Cardinelli, né? Robson Cardinelli foi presidente da Fundação Leão XIII na época do Witzel, né? E também está condenado por improbidade administrativa, porque ele comprou várias cestas básicas na época da Covid sem licitação, né? E num valor completamente absurdo, né? Então, tem um inquérito contra o Robson Cardinelli. Bom, então, se a gente for pensar que a agência reguladora e fiscalizadora, né, não tem funcionário, e está organizada desse jeito, né, eu acho que a gente está em maus lençóis, né?
Então, assim sendo, né, a gente fecha com algumas propostas. Né, eu acho que, primeiro, né, ampliação da tarifa social, e a proposta que eu trago aqui é a proposta do ONDAS, Observatório do Direito Humano à Água e Saneamento. Né. Todo mundo que está inscrito no CAD único deve ter direito à tarifa social, independentemente de morar em favela, morar em conjunto habitacional. Tem muita gente que mora em Queimados, né, que não mora nem em favela, nem em conjunto habitacional, mas que vive em situação de vulnerabilidade. Né. Então, o CAD único pode ser um bom critério. Né. Uma outra coisa que a gente está trazendo, né, e talvez o Guilherme possa falar um pouco isso, né, é a garantia do volume mínimo vital de água para famílias em situação de vulnerabilidade. Né. Alguns estados do Brasil já têm isso. Né. Então, o Maranhão tem, é um dos estados. Né. Serviços públicos municipais têm isso. Né. Uberlândia tem isso. Outros países têm isso. Né. Então, a gente não está fazendo nenhuma revolução. Né. Se o Maranhão tem, gente, pensa bem, né, o Maranhão está numa situação econômica pior do que o Rio de Janeiro. Né. Então, enfim. A reestruturação da participação da sociedade civil na Câmara Metropolitana, a criação no Fórum Popular de Acompanhamento dos Investimentos de Saneamento, né, e a necessidade da apresentação, da divulgação dos planos de investimento. Né, agora já tem um ano, já tem tempo para ter o plano. Né, das concessionárias privadas. É isso, obrigada, desculpa, passei meu tempo. Eu posso falar depois no final. Deixa o Guilherme falar, depois eu falo. Bom, boa tarde a todas e todos. Obrigado, Fabi, pelo convite. Fabi, que é uma parceira de longa data, né? Que não só na Casa Fluminense, como ela falou, a gente militou junto na UERJ, lutando aí pela universidade pública, pelo acesso, né? Pela educação, e também construímos juntos a ouvidoria externa da Defensoria Pública. Né? Ela construiu muito de dentro da equipe e continua construindo como sociedade civil que demanda e exerce aí o controle social sobre a Defensoria Pública. Então, um prazer estar aqui, obrigado. E um prazer estar com essa mesa, né? Uma mesa de luta, uma mesa que está sempre aí na vanguarda desse debate. Eu queria... vou falar brevemente alguns pontos que eu vou dividir. Primeiro, só me posicionar o que é a ouvidoria externa da Defensoria Pública. Tá? Para quem não sabe, não conhece ainda, é uma ouvidoria ocupada por uma pessoa que não é da carreira da Defensoria Pública. Tá? Esse é o meu caso. Eu não sou da carreira, venho da sociedade civil, e há um processo eleitoral para isso. Tá? Então, fui reeleito no final do ano passado, é permitida apenas uma reeleição, e estou lá cumprindo esse papel. O mandato é de 2 anos, o meu mandato acaba no final do ano que vem. Tá? Queria começar pontuando isso, não só para saberem de onde eu falo, mas também para colocar essa ideia e essa experiência das ouvidorias externas como uma importante iniciativa que as defensorias públicas do Brasil tiveram e consolidaram numa lei federal em 2009, num momento de muitos retrocessos da participação, dos espaços democráticos, dos espaços de controle social. Então, a gente tem vários retrocessos, mas a gente tem essa experiência avançando Brasil afora. Hoje nós temos uma luta nacional pela implementação de ouvidorias externas em todas as defensorias, o que ainda não se concluiu. Apesar de ser uma lei federal de 2009, a gente só tem ouvidoria externa em 15 unidades da federação. E está tendo agora a abertura na DPU. Tá? Então, essa é uma luta que a gente costuma dizer também que não deveria se resumir às defensorias. Então, quando a gente fala de todos os problemas, por exemplo, do direito ao saneamento básico, tanto a água quanto o esgoto, né? Um dos problemas que ficaram destacados aqui nas 3 falas que me antecederam foram as debilidades de espaços de controle social. E por que não pensar, sonhar em ouvidorias externas para tratar desse tema do saneamento, do acesso à água, da questão
do tratamento de esgoto, enfim, dessas questões todas. Enquanto a gente não chega lá, acaba que a ouvidoria externa da Defensoria Pública recebe de tudo um pouco, né? Porque é uma ouvidoria aberta, conectada com a sociedade civil, e hoje a gente trabalha todos os temas e todos os territórios do Estado do Rio de Janeiro. Na Defensoria é o único órgão de atendimento ao público que atende todos os temas e todo o território do Estado. Vocês devem imaginar o desafio que é isso. Então, hoje de manhã eu estava lá na LERJ, o debate era uma audiência pública sobre a falta de direitos na perspectiva da favela. Óbvio que a tônica foi muito a questão da segurança pública, né? E acho que a fala da Ana, apontando tanta policialização das questões do saneamento, também mostra esse cenário que a gente vive, das chacinas, da violência de Estado, da negativa de direitos, enquanto há uma hipertrofia das armas do Estado, né? Mas a gente tenta não se resumir a somente esse tema. E a questão da água foi uma das questões mais importantes que a gente construiu logo que eu cheguei. Eu cheguei no começo, estava o início da pandemia no Rio de Janeiro, e todo mundo falando, lave as mãos, lave as mãos, lave as mãos. Tá, mas e aí? Tem que ter água para isso, né? E a gente já sabia que as favelas estavam com um problema crônico de acesso à água e de desabastecimento. Então, naquele momento, a gente lançou um canal, se chamou Onde Está Sem Água no Rio de Janeiro, e esse canal recebeu em 5 dias mais de 500 denúncias de bairros diferentes de 14 municípios do Estado, né? A gente conseguiu fazer um mapeamento colaborativo muito rápido, que nem a própria SEDAI tinha, que o Ministério Público também não tinha, ninguém tinha, e isso ajudou a gente a dar um passo importante dentro da Defensoria. Daí agora já entrando no tema que eu trouxe aqui. Qual é o passo importante? Hoje, na Defensoria, o órgão de atendimento que lida com a questão do saneamento, da água e esgoto, é o NUDECOM, que é o Núcleo Especializado nos Direitos do Consumidor. Tá? Agora, quando nós fizemos aquele mapeamento e levamos a demanda de água para as pessoas se defenderem da pandemia, do novo coronavírus, e antes da pandemia a gente já debatia que era uma questão de saúde, de economia, de trabalho, de educação, etc., etc. Afinal, sem água não há vida, né? Então, quando nós levamos esse debate, não houve nenhuma divergência em defender o acesso à água como um direito humano, tá? Principalmente, né, porque o Brasil é signatário, desde 2010, de tratados internacionais que definem a água como um direito humano. Então, isso foi um passo importante, por quê? Porque, apesar de ser o núcleo de defesa do consumidor, a Defensoria Pública, a partir do debate da sociedade civil, entende que a água não é um bem de consumo. A água é um direito humano e, portanto, deve ser acessado pelas pessoas, independente das relações de consumo. Tá? A gente conseguiu, naquela época, uma decisão histórica que reconheceu a água como direito humano e determinou a garantia de água para todas as pessoas. Nesse período, a gente viu carros-pipa o dia inteiro abastecendo cisternas, caixas de água comunitárias, torneiras públicas, etc. Óbvio, insuficiente, porque a demanda é colossal, né? A gente viu isso acontecer e depois a decisão conquistada caiu. Tá? Desde então, a gente começou a pensar uma nova estratégia para retomar essa defesa. E aí, recentemente, a gente iniciou algumas reuniões, os companheiros aqui da mesa participando ativamente disso, com a sociedade civil, e o defensor responsável. Essas reuniões têm acontecido no centro da cidade, numa ocupação urbana, que simboliza muito a luta pelo direito à cidade e a desmercantilização dos direitos sociais. E a gente está indo para a nossa 5ª reunião. Vai ser segunda-feira, tá? Nossas reuniões têm sido quinzenais, essa está demorando 3 semanas. Vai ser segunda-feira, na ocupação Manuel Congo. Tá? O endereço é Evaristo da Veiga, 17, fica perto da estação Cinelândia. Está todo mundo convidado, tá? Às 18 horas que a gente se reúne lá. Mas, enfim, o que a gente tem acumulado ali? Dentre tantos debates, a gente tem investido muito
nessa questão que a professora Ana colocou, da garantia do volume mínimo vital de água para todas as pessoas. Essa luta, entre tantas lutas fundamentais, ela simboliza também a gente acabar com um negócio que hoje existe, que foi, inclusive, tema da tese de doutorado do defensor público responsável, que é o Eduardo Show, muito bom, inclusive defendeu o doutorado dele pela UFRJ, a tese de doutorado dele foi pelo mínimo vital de água para todas as pessoas, um diálogo entre o Estado de direitos e o Estado sem direitos. Na tese dele, basicamente, ele fala aquilo que todos nós vemos na prática, né? Que o Estado joga as pessoas para uma relação de consumo com a água e que, se ela não tem condições de consumir, ela tem duas alternativas: morrer ou adoecer, enfim, ou a ilegalidade. E aí vem as visões policialescas para prender a pessoa por furto de água, para criminalizá-la, etc., etc., como se fosse possível a pessoa abrir mão de água para viver. Então, a partir dessa embocadura, que é uma análise crítica, né, que nasce, na verdade, da sociedade civil, o Show, nos seus estudos, vocaliza numa tese de doutorado, e nós lá estamos tentando colocar como tese jurídica para servir de instrumento dessa luta da população pelo acesso à água. É a partir dessa construção que a gente está, junto com a sociedade civil, construindo uma nova etapa da atuação da Defensoria para a defesa desse direito. Então, eu trouxe essas questões, né? Eu acho que são muitas as falas que me antecederam, colocaram pontos fundamentais, né? Mas trouxe essa questão para dividir esse momento desse desafio, colocar a ouvidoria e a Defensoria Pública como parceiros da garantia, da luta pelo direito humano à água e também pelo acesso ao tratamento de esgoto, etc. Então, dizer que a Defensoria e a ouvidoria são ferramentas que precisam ser usadas para essa finalidade, todas as lutas colocadas. E, enfim, parabenizar por esse debate. Acho, pessoal, para finalizar mesmo, que a gente tem um desafio muito grande quando a gente fala de direitos sociais, tá? E aí está lá o artigo 6º da Constituição: direito à moradia, transporte, saúde, educação, etc. Qual é o desafio? É que se naturalizou na nossa sociedade a ideia de que o acesso a muitos desses direitos vai se dar a partir de relações de consumo. Então, isso que a gente está falando da água também poderia ser aplicado, por exemplo, à questão dos transportes. Se transporte é um direito social, por que na hora de eu entrar eu tenho que pagar a minha passagem? Né? Em outros direitos sociais a gente já está um pouco menos atrasado, digamos assim. Então, hoje você consegue ir numa UPA e ser atendido sem pagar. Né? Não é que não é pago, é que há financiamento a partir de outras vias, mas não é uma roleta do usuário ali. Só que vários direitos sociais a gente continua com essa roleta do usuário, naturalizando que o acesso a esses direitos sociais vai se dar a partir de relações de consumo. Precisamos desmercantilizar os direitos sociais. Vale para a moradia também, né? Então, mesmo quando há um programa público de moradia, a gente vê o quê? Aluguel social. Então, o cara te dá dinheiro para você pagar o aluguel. Quer dizer, mesmo quando há uma política pública, muitas vezes é uma política de preservação das relações de consumo. E a gente viu o problema que deu em Petrópolis, quando nós avisamos que o aluguel social de R$500 não dava para tirar a pessoa da área de risco, houve um aumento para R$1.000. O que aconteceu com o mercado? Todos os aluguéis subiu para cima de R$1.000. Então, o mercado não vai dar conta. Não vai dar conta. Essa ideia de que o mercado vai se regular, vai regular, isso é uma balela que a gente está cansado de ver. Então, como que a gente faz para desmercantilizar os direitos sociais? E o direito à água e saneamento faz parte do direito à saúde, direito à moradia e etc. Estou vendo a Carol aí da fase que também tem sido uma importante referência. Então é isso, acho que esse que é o desafio que nós temos de fundo. E obrigado aí pelo convite, estamos juntos.
Queridos, muito obrigada, sim, a fala da Ju, trazendo, né, o recorte territorial e também racial. A Ruth trazendo um olhar sobre a importância do monitoramento, né, vindo de quem está dentro do território, pensando também como os dados eles são ferramentas necessárias para que haja incidência em política, mas uma incidência feita de forma qualificada e mostrando, né, que favela faz esse monitoramento e faz muito bem. Ana Lúcia trazendo essas informações, não somente sobre o controle, mas os agentes que estão ali que deveria fazer o monitoramento e trazer trazer os dados públicos para dialogar com essa necessidade do acesso, mas também mostrando que a universidade está dentro desse jogo político enquanto um agente importante para a sociedade civil ter ali uma ferramenta e parceria, pensando o controle social. E o Guilherme traz também que o poder público, na figura da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, é um parceiro fundamental para tudo isso que a gente está pensando. Eu acho que vamos dizer assim, essas três figuras dialogaram muito bem. E pensando nesse diálogo, entendendo que a gente está aqui pensando junto, e não é uma coisa só a mesa fala e a plateia só fica no papel de escuta, eu queria saber se vocês querem trazer alguma pergunta, mas só que assim, como eles estão gravando, eu vou pedir para fazerem a pergunta, se posicionando, virando para o público, só para eles captar a imagem de vocês. E lembrando que seria legal que esses direcionamentos fossem muito trazendo um olhar sobre o tema da mesa, né, que é empresas, metas de saneamento e monitoramento cidadão, e também pensando no controle social, que a gente está discutindo tanto. Não sei se vocês repararam, mas as 4 falas dialogaram em relação a isso. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, podem vir. Só não consigo fazer essa movimentação de ir aí, porque tem que gravar, a posição da câmera está para cá. Alguma pergunta? Tem que vir. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui. Conheço a Fabi do tempo da ouvidoria, que a gente trabalhou muito tempo juntos, uns 2 anos, né? A minha pergunta que fica, assim, né, analisando o Rio de Janeiro dos últimos 10 anos, é como que a gente pode pensar em políticas públicas nessas encruzilhadas territoriais da Baixada Fluminense e de territórios que passam pela suspensão de direito, numa república de milícia? Porque tudo que a gente vê não é só uma parte técnica, né, uma parte de dados, mas também, como a professora bem ilustrou, uma questão política. E como que essa questão política no Rio de Janeiro se encontra em conflito, como que a gente pode pensar como sociedade civil, como que a gente pode participar para levar informação aos territórios em suspensão de direito, para que venha configurar novos direitos sociais, novos direitos consagrados na Carta Magna, para que tenha uma mudança radical desse pensamento do que é racismo ambiental, do que é acesso a direitos sociais e do que é uma qualidade de vida na Baixada, para onde que vai lá depois de Japeri. Obrigado. Obrigada a você. Fazer um bloco de 3, que aí a gente responde, e se tiver mais, a gente reabre as inscrições. Então, boa tarde. Eu sou João Roberto, sou professor da Unirio e também do Instituto Mais Democracia, e a gente vem participando de uma articulação junto com o pessoal aqui. Carol depois vai poder explicar essa articulação na construção de um observatório sobre o processo de privatização aqui. Também muita satisfação, alegria aqui de ouvir a mesa. Guilherme, que eu não vejo há algum tempo, desde o Comitê da Copa, né, que a gente... Mas a minha pergunta é a seguinte: a pesquisa que a gente fez e que em 2018 sobre os proprietários do saneamento, olhando quem são essas empresas, e que a professora Ana Lúcia vem também discutindo essa questão, olhando para as empresas, a minha pergunta para a mesa é a seguinte: no debate sobre controle social e sobre vigilância cidadã, monitoramento, a gente sempre referencia o poder público, né?
Mas talvez a gente esteja num patamar hoje de captura corporativa do Estado que a gente tem que, sem perder de vista o poder público, a gente incidir sobre as empresas, né? E a minha pergunta é, nessa pesquisa ficou muito evidente que a EGEA, por exemplo, que controla águas do Rio e que está aí controlando boa parte do saneamento no Rio de Janeiro, depois da concessão, ela é uma empresa que é controlada por agentes financeiros, né? O Itaú assumiu, no total, 13% do capital da empresa 3 dias antes do leilão, né? Então, essa lógica financeirizada é uma lógica muito agressiva do ponto de vista da exploração do trabalho, do salário, dos tributos e tudo mais. Então, todas as propostas de controle social, para mim, na minha humilde opinião, esbarra, né, na contabilidade da empresa, né? Porque lá no contrato está previsto reequilíbrio econômico-financeiro para qualquer questão. Então, vai dar volume mínimo de água para a população, então vai ter que fazer o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ou seja, da mesma forma, Guilherme, que no transporte, na época lá das manifestações, né, o Tribunal de Contas do município, com pouca informação que tinha sobre o fluxo de caixa das empresas de ônibus, disse, olha, não pode aumentar a tarifa. Aí o Eduardo Paes, esse que está aí, o mesmo que está aí, disse, não, vai aumentar sim. Então, veja, controle sobre as contas das empresas. A gente tem que assumir o controle sobre essas contas, seja via poder público, seja via sociedade. Então, eu queria ouvir vocês sobre a necessidade de a gente abrir a caixa, o orçamento dessas corporações. Até porque, hoje, elas distribuem muito mais dividendos e juros sobre capital próprio, são 2 formas de remunerar os seus acionistas, em detrimento de investimento. Então, a gente tem que acompanhar a dinâmica dessas empresas do ponto de vista financeiro, porque elas são públicas, elas são titulares hoje da outorga do serviço público. Então, temos que estender sobre elas, inclusive considerando a fragilidade das agências reguladoras, a gente tem que começar a interpelar as próprias empresas e monitorar as contas das empresas. Queria ouvir vocês sobre isso. Obrigado. Perfeito. Carol, vamos fechar essa, aí depois a gente reabre de novo, tá bom? Se der tempo. Oi, queridos, boa noite. Boa noite, boa tarde. Boa tarde, Bom estar Carol. aqui com vocês. Eu sou Carol Rodrigues, eu sou educadora da FASE e parceira aqui dessa mesa. Estava sentindo falta de ter evento de saneamento. Estamos muito necessitados de conversar do tema. Eu queria perguntar uma coisa para a Ana, porque a Ana lembrou do Conselho Metropolitano, né, que foi desmontado e tem toda essa gente pouco comprometida com a universalização do saneamento no Rio de Janeiro, sentada no Conselho. Mas uma coisa me inquieta nesse Conselho, além dessa composição, que é uma coisa de ser Conselho Metropolitano e a concessão ser estadual. Então, queria que vocês refletissem um pouco sobre isso, porque me parece uma coisa... não sei se a palavra é ilegal, mas é um conselho metropolitano, ou seja, só tem 22 municípios na metrópole, e a concessão envolveu municípios fora da região metropolitana que nem tem assento nesse conselho. Então, essa é uma questão. E queria refletir aqui um pouco sobre o modelo de participação social que eu estou vendo, né, desde o ano passado, ser implementado sobre esse nome de participação social pelas empresas privadas nos respectivos municípios, né? Eles estão afirmando estarem fazendo participação social por meio de reuniões nos territórios, por meio do uso das tecnologias sociais, montando grupos de Zap para se comunicar com a população. A questão que eu destaco aqui, o problema não é o grupo de Zap. Nós utilizamos o grupo de Zap nas nossas mobilizações. O problema é só ter o grupo de Zap, né? Porque transparência tem que ter registro das coisas. Quando elas são problemas, elas precisam ter um canal oficial com protocolo para dar conta do problema depois. Porque você faz uma reclamação no Zap, que no dia seguinte você tem outros 100 Zaps, né? Então, eu acho que a ferramenta é muito frágil e coloca morador contra morador. Todo mundo que está aqui na mesa, pelo menos, conhece isso que eu estou falando. Eu acho que isso me preocupa muito. Eu não estou em nenhum grupo, eu só sei de ouvir falar as pessoas que estão, porque eu não daria conta, eu não vou saber ficar quieta naquele lugar, e eu não quero estar lá.
mas eu acho que precisa estar lá quem é morador. Eu não sou moradora da Baixada, não sou moradora do Rio, e não estou em nenhum grupo de zap do meu bairro, mas isso está me preocupando muito. E o Lenon está até rindo aqui. É isso que eu queria falar. E, por fim, dizer isso que o João destacou, fruto um pouco da resistência contra a privatização da SEDAI, que veio de diversos campos, que veio dos trabalhadores da SEDAI, que veio das favelas, que veio das universidades, dos estudos que foram feitos contra a privatização da SEDAI, pela Fiocruz, pela FRJ. Nós vemos acumulando aí um grupo de pessoas que tem se reunido, às vezes com a Defensoria, às vezes para atividade. Eu acho que a gente está diante do desafio de montar, de fato, um fórum popular do saneamento no Rio de Janeiro. Com alguns que estão aqui na mesa, a gente tem tentado, né, começar a dar esse passo, e eu convido todos aqui a se somarem conosco. Quem quer se somar, fala comigo, fala com o João, com a Ruth, que eu acho que a gente está nesse caminho. A gente já tem hoje um desenho mínimo, que a gente está começando a desenhar, mas é sempre bom chegar mais gente. É isso. Obrigada, Carol. Podemos começar fazendo o contrário. Guilherme, Ayana, que aí a gente faz uma movimentação da troca. Eu vou só quebrar o tal do protocolo. Eu também gostaria de responder algumas colocações, assim, que eu acho que é importante. Que aí eu vou deixar eles falando, aí depois eu cumprimento, se de repente eu sentir necessidade. Beleza. Vou tentar ser bem rápido aqui. Bom, primeira questão, né? Como pensar todas essas questões do direito social à água num contexto aí que... República das Milícias, né? É isso. É isso. Essa questão da segurança, ela atravessa todas as demais questões, né? Esse debate que a gente estava fazendo hoje de manhã na LERJ. E se delongou, né? A ideia era das 10 às 13, óbvio que não ia, né, acabar às 13, porque o debate é enorme e importante, né? E por isso eu acabei chegando atrasado. Mesmo assim, eu saí de lá antes de acabar, né? Porque tinha aqui esse compromisso. Então, essa é uma questão bastante grave, né? Agora, eu queria só dividir com vocês um ponto que não é uma resposta, mas eu acho que compõe uma resposta que a sociedade civil do Rio de Janeiro tem construído no dia a dia de lutas, né? Que é a ideia de que o direito à segurança só nos interessa se for para garantir a segurança dos direitos. Então, se tem algo que deveria mobilizar um planejamento de uma política de segurança, é garantir que as pessoas tenham segurança ao direito à água, por exemplo, né? Segurança ao direito ao tratamento de esgoto, segurança ao direito ao transporte, educação, etc. O que a gente vê é o contrário, são essas operações militarizadas, fecharem tudo, né? Então ficam populações inteiras sem sair de casa, sem conseguir numa unidade de saúde, pessoas idosas às vezes esperando 6 meses no exame, não consegue sair no dia para fazer, sabe-se lá quando vai conseguir fazer esse exame de novo. Enfim, quando teve a quebradeira, teve aquela ação policial para quebrar um memorial do Jacarezinho, a foto era o memorial sendo derrubado por policiais e atrás um valão, que é o sintoma da falta de saneamento. Aí uma autoridade policial falou que estava derrubando aquilo porque a prefeitura não tinha autorizado o memorial. Eu olhei a foto e fiquei imaginando que a prefeitura deve ter autorizado o valão, porque ninguém se mobilizou com tanta velocidade para ir. Até agora não apareceram lá para tirar aquele valão, para poder tratar. Então, eu acho que é isso, as coisas estão gritando na nossa cara, né? E eu acho que esse contexto aí é bem grave. Agora, outra coisa que atravessa é justamente esse sequestro, né, dos direitos sociais pela iniciativa privada. E a outra questão que foi colocada aqui, né, como é que tudo se... Né, os 5% que a professora estava falando aqui, né, que a taxa de tarifa social, né, vai ter um limite dos 5%, quer dizer, até quando é um direito para vulneráveis sociais, você pensa a partir do paradigma do caixa da empresa, e não da população que precisa desse acesso. E aí eu acho que a construção dessa virada de mesa, né, a gente resgatar o controle
sobre os nossos próprios direitos, como sociedade, né? Acho que esse é o desafio político das nossas gerações, né? Que eu falo que é um desafio político porque não se resume ao jurídico. O jurídico está dentro disso, mas tem, enfim, todos os demais desafios. E as questões colocadas pela Carol sobre o controle social, eu acho excelente essa ideia do Fórum Popular de Saneamento. Se isso for construído, podem contar com a ouvidoria, o que a gente puder ajudar a construir, o que a gente, enfim, e para que a ouvidoria seja canal para que a defensoria esteja como uma ferramenta afiada aí na mão da sociedade civil. Tá? Então, vou passar a palavra aqui para não me delongar. Bom, eu vou tentar também ser bem rápida, né? Eu anotei aqui as questões, né? Primeiro, a questão do direito e do controle do território, que foi colocada aqui, né? Sobre quem controla o território, né? Enfim, das milícias, do tráfico, da violência policial, né? Então, eu acho que a questão que você colocou, para mim, ela é muito, muito difícil de ser resolvida, né? Porque a gente vê várias alianças, né? Entre esses diferentes grupos, né? Polícia, milícia e tráfico, né? Num projeto efetivo de controle do território, né? E de violação de direitos, né? Então, eu, sinceramente, não sei exatamente, quer dizer, qual o caminho para resolver isso, né? Mas eu acho que um dos caminhos possíveis, né, é você ter o Estado presente com políticas públicas, né, com políticas sociais e não com política policial, né? Então, eu acho que passa um pouco por essa questão, né? Eu acho que assim, os moradores, né, reconhecerem, né, os seus direitos, né, representarem seus direitos junto ao Estado, né? E, ao mesmo tempo, terem esses direitos atendidos, né? Porque todos esses poderes paralelos, né, eles surgem no vácuo, né, de políticas públicas, num vácuo de um Estado mais efetivo nesse território, né? E política pública não é política policial, né? Então, eu acho que é um pouco como um caminho para pensar um pouco a sua questão. Agora, evidentemente que isso não se resolve, né? Quando a gente vê os laços, né, entre milícia, etc., governo, a gente vê que isso não se resolve no âmbito de um governo municipal, né? Assim, ou estadual. Eu acho que a gente tem muito ainda um caminho longo a percorrer para pensar alguns caminhos de solução desse problema, né? A Carol perguntou, né, da questão do grupo de Zap, né, de como é que está essa questão da participação, as empresas privadas, né, se colocando no território com várias estratégias, né, de cooptação dos moradores, né, desde contratação de moradores, né, com salários muito baixos, aliás, né, para trabalhar na obra, para ser fiscal do vizinho, né, para ver se o vizinho está fazendo gato ou não está fazendo gato, né? Então, na realidade, a ação dessas empresas, né, é muito a ação de desarticulação do território, né? Então, eu acho assim que de divisão desses territórios, né? Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atento para isso, né? O nome do programa da Águas do Rio é lindo, né? Afluentes, né? É o programa que vai levar água para as comunidades, né? Mas eu acho que assim eu acho que cabe, né, às organizações da sociedade civil, e a gente tem algumas presentes aqui, né? Tem o Data, né? Tem o grupo de São Gonçalo, né? Tem o João com Mais Democracia, tem a Fase, tem a Casa Fluminense, né? Então, como é que também você pode ter uma atuação paralela, né, de acompanhar esse processo, né, que está enfim, acontecendo em Belford Roxo, em Queimados, no Jacarezinho, enfim, nos vários lugares que eles estão entrando, né, nessa ideia, né, de entrar para conquistar pelo menos uma parte dos moradores num contexto, né, de movimento social muito fragilizado que a gente está vivendo, né, por uma série de questões, pelas características do governo do Estado, pelas características do governo federal, pela desmobilização na pandemia, né? Então, uma série de coisas. Então, acho que
os órgãos, né, da sociedade civil, eles têm um papel muito importante nesse sentido, né? A questão da Câmara Metropolitana, né, realmente é um absurdo que o destino dos outros municípios, né, possa ser definido num Conselho Metropolitano do qual eles não fazem parte, né? O problema, né, é que esses municípios, né, eles concordaram com isso, pelo menos os seus prefeitos, não estou dizendo o município enquanto a população do município, mas os prefeitos concordaram de alguma forma, né, com esse de participar do bloco de concessão, né, seduzidos por algum dinheiro que vai entrar no seu caixa, né, porque, enfim, uma parte mesmo que seja um município pequeno, né, ele vai receber algum dinheiro que é um dinheiro livre, né? O prefeito pode gastar esse dinheiro como quiser, né? Inclusive no ano, enfim, anos de campanha eleitoral, anos de campanha para deputado, né? Então pode acontecer uma série de coisas com esse dinheiro. Então, enfim, legalmente, né, estaria errado, mas os municípios autorizaram, eles têm que ter lei autorizativa para isso, né? Pode-se até investigar se todos fizeram todas as etapas, né? Fizeram a lei autorizativa, essa lei foi debatida nas câmaras municipais, enfim, mas eu acho que dificilmente, né, a gente vai encontrar buracos nisso. Então, é um pouco essa a realidade. Agora, me estranho, né, um município que tem seu serviço prestado, né, no âmbito de um contrato gerenciado por um órgão, que é o Instituto Rio Metrópole e a Câmara Metropolitana, não tem nenhum interesse, né, em pelo menos participar, em discutir, enfim, mas a gente não viu até agora nenhuma, pelo menos eu desconheço qualquer iniciativa nesse sentido, né. Rapidinho na coisa da financiarização do João, né, é bem complicado, né? João sabe que eu tenho discutido esse tema também, né? De quem são essas empresas, de onde vem o capital dessas empresas e tal. Eu acho que abrir as contas das empresas seria fundamental. A gente não pode contar, como eu mencionei aqui, com a Genersa para isso, né? Pelo menos não nesse governo, talvez num outro, né? Mudando a composição da Genersa, enfim, não sei. Mas eu acho que ter a contabilidade das empresas é uma questão fundamental até para poder discutir, né, possíveis renegociações de contrato, né, enfim, o dinheiro que vai para os acionistas, né, uma série de coisas. Agora, existe uma fluidez muito grande, né, nessa participação financeira dos grupos na empresa, né? Assim como o Itaúsa entrou, se ele vê que o negócio não está bom para ele vai sair daqui a 6 meses, entendeu? Da mesma forma, o fundo de Singapura, que está na outra, né? Então, assim, a gente nem tem controle sobre isso, né? A gente tem uma empresa que tem um nome, fantasia, mas que a gente não sabe quem é que está controlando ela efetivamente por trás. E esse controle pode mudar em pouquíssimo tempo, né? Então, eu acho que assim, isso passa efetivamente por um controle da sociedade civil, né, e por uma reestruturação completa, né, e aí eu acho que isso é uma pauta para o próximo governo, né, da agência reguladora estadual. Eu acho que do jeito que está, é impossível continuar, entendeu? Acho que não tem condição de continuar um contrato de concessão de 30 anos, né, com essas empresas, com esse perfil, com esse controle de mercado, com esse conhecimento, né, com essa agência reguladora. Então, acho que isso assim, é uma pauta urgente para o próximo governo. Acho que começar comentando sobre a questão dele, que eu esqueci o nome, mais sobre isso do acesso ao saneamento em territórios de milícia, assim, né? Jefferson, obrigada. Nesse território que a gente tem chamado das repúblicas das milícias, né? Acho que essa é uma pergunta de 1 milhão, assim, né? Quem souber uma resposta exata ganha um prêmio. Eu não sei uma resposta, mas o que eu sei é que não é pela privatização que a gente consegue lidar com isso, assim, né? O que a gente tem visto na Maré, né, e é o que eu tenho observado como uma pessoa que olha para a pauta ambiental da Maré há um tempo, é que na Maré existem várias empresas privadas que negam o tempo todo, que se aproveitam de ser um território de negação de direitos para negar ainda mais esses direitos. Então, não vou citar nome de empresa, porque eu acho que não rola, porque é isso, é um território fragilizado, né?
Mas a gente tem situações, escuta relatos de empresas que queimam lixo tóxico, assim, na Maré. E essa empresa, com certeza, não é Conlurb, assim, né? Então, existe um limite aí do que é uma empresa pública e do que é uma empresa privada atuando dentro da favela e de como o morador enxerga aquilo também, né? E eu acho que esse ponto é importante para avaliar essa situação nesses territórios que tem um outro poder aí, né? Milícia enfim. E aí, acho que comentando o que a Carol falou também, né, sobre essas estratégias de participação social da Águas do Rio dentro das favelas, dentro das periferias, dentro dos territórios no geral, eu confesso que eu fui muito iludida no ano passado, assim, né? Eu venho da academia, assim, da engenharia, que a galera fala muito bem da Águas do Rio, e tem muita gente trabalhando lá, assim, né? E aí, quando abriu, assim, novembro, e eu vi tudo mudando muito rapidamente, eu fui um pouco iludida pelo que aquela mudança estava simbolizando, assim, né? A gente foi algumas vezes lá no ano passado e nesse ano também, e a gente foi recebido bem, assim, muito bem. Tem uma agência na Maré, né? A Maré é uma das únicas comunidades que tem uma agência que você pode entrar e conversar com eles, assim, tem um atendimento, tem um cafezinho, tem uma água. E aí, quando a gente foi pela primeira vez, veio o supervisor técnico falar com a gente, me passou várias informações técnicas sobre a Maré. Eu, como assim, engenheirinha ambiental, já anotei tudo ali sobre macromedição, sobre como tinha recuperado uma estação elevatória de esgoto, e agora uma parte do esgoto da Maré estava indo para a estação da Penha. E aí eu falei, nossa, que legal. Só que é muito ilusório, né? Demorou um mês essa ilusão, assim, né? Porque é isso, né? Uma empresa privada... É óbvio, assim, já entendi menos até. E a gente vê que essa estratégia de participação deles é isso, assim, é para iludir, para passar uma falsa imagem, quando, na verdade, a gente sabe que o objetivo já se concretizou até, né? O objetivo da privatização. E o que a gente tem visto, assim, é que eles têm focado nos presidentes de associação, esses são, tipo, a estratégia máxima deles dentro da Maré, pelo menos, e que é a principal forma de contato, né? Então, para o morador se comunicar mais com eles, tem que contatar o presidente da associação no território, para daí resolver alguma coisa, assim, né? E é isso, fórum de saneamento, estamos aí, a gente está montando esse processo, e eu acho que tem tudo para rolar esse ano ainda, né? E eu acho que, só terminando, assim, pelo que o João falou, né, dessa lógica financiarizada e como a gente precisa abrir o capital financeiro das empresas, assim, para entender, é isso, eu acho que concordo com tudo que a Ana falou muito bem, mas fico pensando ainda como que a gente, depois de fazer isso, ainda consegue levar essa informação para o morador, assim, né? Como fazer o morador entender que Águas do Rio tem um capital aí apoiado pelo Itaú, sobre várias empresas, o que isso significa. Eu acho que ainda tem esse outro desafio, assim, que se impõe, né? Bom, gente, eu vou começar respondendo pelo Jefferson, depois eu vou para a Carol e depois termino com o João, porque eu acho que dá para a gente pegar um gancho, né? Então, Jefferson, eu moro em território que é de vulnerabilidade social, de acordo com a milícia e com o tráfico, porque lá em Queimados sofre esse recorte desses poderes. E eu posso te falar dessa perspectiva, da perspectiva do morador, da sociedade civil, como que a gente se movimenta nesses lugares, assim. As nossas ações, elas têm respaldo técnico, porque eu acho que isso também garante a nossa sobrevivência de lá, porque por mais que sejamos periféricos, eu moro no Complexo da Torre, e por mais que sejamos periféricos, a gente, quando tem um pouco de técnica, a gente mostra uma outra perspectiva quando a gente vai abraçar essas causas. Estar em lugares mais seguros, onde você conversa com mais pessoas e tem um respaldo público, como os conselhos municipais. Eu acho que a perspectiva de você entender que você mora num lugar de vulnerabilidade social e, a partir desse momento, quando você quer tomar uma atitude das problemáticas que você vivencia, você tem que procurar um respaldo, porque você não tem muito o que fazer. Então, a melhor forma é você procurar conselhos e organizações que te respaldam, você está falando por ela, né? E aí isso garante que você esteja falando por muita gente, o que faz que você seja ouvido de uma forma diferente. Então, é um dos métodos que a gente utiliza lá.
também programas socioeducativos, a gente tenta fazer essa conscientização com os moradores, com as pessoas que vivenciam essas realidades. É por isso que a gente faz esses trabalhos, que quando a gente tem essa troca, a gente consegue fazer com que o morador entenda que, por mais que ele viva numa área de vulnerabilidade social, ele pode tomar determinadas atitudes que vai conseguir resguardar a vida dele e, ao mesmo tempo, melhorar essas questões que vêm. Porque é isso, né? A gente não tem, nem sempre, a sociedade, nesses lugares mais afastados, a gente tem muito respaldo público de ter uma segurança efetiva, não uma militarização, porque acho que é isso uma grande confusão social, assim. Acho que a gente precisa de segurança, mas não uma militarização, que é impor essa segurança em forma de extermínio, que a gente sabe quem morre, a gente sabe quais são as pessoas mais afetadas com isso. Então, acho que isso é um pouco de forma de controle que nós, da sociedade civil, faz para poder fazer esses movimentos e sobreviver nesses territórios. E aí, o assunto da Carol, sobre o controle social. Lá em Queimados, a gente, por conta das enchentes, a gente fez essa mobilização social para poder mesmo conscientizar a população, porque, no caso, lá em Queimados, a gente não tem tratamento, não tem saneamento, em Queimados inteiro. E aí a gente tem 13 ETEs, e apenas uma funcionando de forma muito precária, que, no caso, consegue atingir no máximo 4.000 pessoas. Então, a gente vê que uma população de 150 mil habitantes, 4.000 habitantes só conseguem ter esse respaldo, que ainda assim é muito precário, né? Então, a gente não tem muito essa movimentação. E essa mobilização de ter esses contatos com a rede, né? A Casa Fluminense, ela dá esse respaldo para a gente fazer essas ligações, esses mapeamentos, e, através disso, a gente consegue levar as pessoas dos nossos territórios para conhecer qual é o assunto climático, como que a gente se movimenta, porque é isso, né? A gente faz parte também desse discurso, a gente também faz parte dessas problemáticas, e a gente precisa conscientizar as pessoas do nosso território. Então, acho que a agenda da casa e a agenda de Queimados, a gente consegue fazer essa ligação de fazer com que a sociedade civil trabalhe de uma forma efetiva para resolver as próprias problemáticas, porque é bem isso, a gente não pode muito esperar o poder público, né? A gente tem que tomar atitude porque a gente vivencia o problema agora, a gente não agenda o problema. E isso a gente tem que solucionar de forma mais efetiva, e a gente conseguiu solucionar trazendo essa perspectiva, esse conhecimento didático que a agenda tem, né? De falar, esse programa aqui funciona dessa forma. E um desses programas que está até na Agenda Queimados, que também está na Agenda Nova da Casa, é o programa socioeducativo. A gente está tentando lutar para o programa socioeducativo e para a área de vulnerabilidade social, né, de coleta seletiva, por exemplo, que está começando a ter, mas está tendo no centro do centro, o que não resolve. Porque quem são essas pessoas que vão fazer esse programa socioeducativo? Então, a gente está levando a perspectiva que essas pessoas sejam pessoas que vivenciem essas problemáticas, tenham consciência dessas problemáticas e repassem essas problemáticas para o seu próprio território, para o seu próprio bairro, fazendo com que eles mesmos tenham controle, porque nada melhor do que a própria pessoa que vivencia essa problemática poder conseguir, pelo menos, ganhar uma ajuda de custo de um programa socioeducativo. Então, a gente unificar essas soluções para saber fazer esses movimentos no nosso território, né? E a questão do João sobre a privatização, né, o controle de conta das empresas. Cara, eu acho que isso é muito sério, assim. Eu acho que isso como a Ana tinha dito, é uma questão de extrema importância. Se a gente sabe o quanto que como que ele está sendo repassado, quando que está chegando na cidade. Tipo, em Queimados chegou milhões, e eles podem fazer o que eles quiserem com o dinheiro, porque não tem uma destinação concreta com a concessão. Se tivesse uma destinação concreta, a gente conseguia, pelo menos, encaminhar para o saneamento básico. Então, a gente ia resolver problemáticas até para águas do rio, não ter desculpa de não entrar nessas áreas, porque eles têm esse respaldo de estar só em lugares de áreas urbanas. E lá em Queimados a gente tem uma área rural muito forte, então isso precisa ser revisto, porque passa rio nessa área rural, que é o que ocasiona as enchentes.
Então, assim, se a gente consegue ter um controle do que está entrando, do que está saindo, a gente consegue deslocar esse dinheiro para a gente conseguir que esse dinheiro seja destinado de forma prioritária de acordo com as necessidades locais. Porque uma das maiores problemáticas na Baixada Fluminense é que rola conflito de interesse político, né, porque a milícia está englobada junto com a polícia, que está englobada junto com o poder público, que está englobado com um monte de situação que impede que a gente consiga ter a dignidade necessária. E aí a gente está aqui lutando por direitos de dignidade, que eu acho que deveria ser um absurdo. E a gente precisava ficar lutando por ter segurança, educação, saúde, saneamento, direito de beber água limpa, porque lá não tem água limpa, a gente bebe... Não queria falar que a gente bebe quase um cocôzap, mas é tipo isso, a gente não tem uma água limpa para poder beber, a gente bebe o que a gente pode beber, o que não é, que é indigno, porque está na Constituição que a gente tem que ter direito à água, né? Então, o porquê que rola esse conflito? Então, assim, acho que se a gente tiver esse controle de saber do quanto está indo, de como a gente vai fazer essa movimentação, a gente consegue combater um pouco o racismo ambiental e um pouco a desigualdade social para as pessoas conseguirem ter uma vida digna nesses territórios também, né? Como já deu o teto das 16, mais alguma pergunta para a mesa? Tem? As perguntas que foram feitas foram respondidas? Vocês estão se sentindo satisfeitos? Ótimo. Eu vou passar para a mesa para as considerações finais, e aí eu encerro com uma fala, porque a gente falou muito de problemas, né? A gente já apresentou todos os problemas, também apresentamos algumas soluções que a Ana trouxe, o Guilherme, a Ruth, a Ju. Então, a gente também, da Casa Fluminense, vai apresentar aqui uma possibilidade de construir, junto com as organizações da sociedade civil e também do poder público, caminhos para garantir não somente o controle social da água, mas pensar também alternativas para todas as questões que foram apresentadas. Só antes de passar, que eu acho que aí já para... Eles fazem as considerações finais, já respondendo uma perguntinha, que é a perguntinha, no caso, para estimular o debate. Ontem eu participei de um evento de uma galera chamada Perifa Connection, que eles fazem um trabalho de pensar a comunicação a partir do viés da favela, né, da periferia. E aí foi um encontro nacional de lideranças faveladas de várias regiões do Brasil. E teve uma mesa que... O nome da mesa era saneamento básico. Não, pensar futuro, saneamento básico e mudanças climáticas. E aí, nessa mesa, tinha o Raul Santiago, a Alice Tapachó, Tux e o Salvino. Eram 4 convidados. E uma das coisas que... A mesa foi uma mesa muito rica. Indico que vocês busquem no YouTube do Perifa. Acredito que eles também publicizaram no Instagram. E uma das coisas que a composição da mesa trouxe, e aí eu vou trazer a fala da Alice, que me chamou muita atenção, que ela falou assim: muitas pessoas acham que a disputa por terras indígenas é somente por conta da terra em si. E não é. Nas terras indígenas do Brasil como um todo, a gente tem os maiores afluentes ainda limpos da nação brasileira.
E a água, ela é o ouro do futuro. Então, assim, quando a gente pensa nesse ouro futuro e nas empresas que estão inserindo muita grana, não somente pensando na questão das madeireiras, dos gados, trazendo um olhar também para a disputa territorial que essas regiões estão sofrendo, para a construção de várias empresas que não têm nenhum controle do governo. Ela fala futuro porque as maiores empresas de refrigerante, né, citando até a Coca-Cola, a Ambev, que está aí com uma campanha, né, falando que é sustentável e ganhando vários adeptos, né, uma galera de favela que está entrando aí nesse jogo, até divulgando as marcas das águas que a Ambev vende, com a alegação que 75% da venda é revertido para projetos sociais. E aí ela trouxe esse ponto, 75%. E aí ela trouxe esse ponto para a gente começar a fazer um movimento de refletir sobre essa água que é o ouro do futuro. Porque esse ouro do futuro, que não vai ser dado para nós, ele já está sendo cooptado dentro desses territórios. Então, pensando nesse ouro do futuro, eu gostaria que vocês fizessem a consideração final de vocês, assim. Primeiro, eu gostaria de dizer que o projeto de qualquer setor privado que exista para poder montar lideranças em comunidades é um projeto para separar coletivos, né? Na minha perspectiva, é um projeto para separar coletivos, que isso vai fazer com que tenha intriga, briguinha e enfim. E aí a gente vê que isso move um capitalismo exacerbado que atrapalha todo o processo de evolução e construção social. A minha fala, para encerrar, eu gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui, primeiramente, né, de estar aqui falando, representando a Visão Coop, representando o Núcleo de Defesa Ambiental, junto com os meus companheiros. É muito importante Queimados estar nesses espaços, mostrar que a Baixada também merece ser vista e merece ser colocada em pauta, merece ser reconhecida, porque tem áreas incríveis, tem áreas ambientais absurdas. A reserva do Tinguá, ela é nossa. Então, acho que é importante a gente dizer, já que a Fabi levantou essa questão sobre o olho do futuro, a gente tem uma reserva linda na Baixada Fluminense, que eu acho que merece ser vista e uma perspectiva de melhora. Então, acho que, junto com o fórum, se Deus quiser, a gente vai construir aí, ó. A gente vai construir esse fórum e fazer esse recorte metropolitano mesmo, mostrar que o Rio de Janeiro inteiro precisa dessa mobilização para a gente se unir, porque eu acredito no coletivo e acho que o coletivo de organizações, o coletivo de pessoas, vai fazer com que a gente consiga realmente mudar a realidade que a gente vivencia hoje, porque está insuportável. E eu acho que as agendas locais é um dos fatores mais importantes e cruciais nesse processo, porque é onde a gente unifica esse processo de verdade, porque é onde a gente se encontra, aonde a gente se reconhece, aonde a gente se vê e se inspira em outras pessoas, como eu estou aqui hoje, me inspirando nessas pessoas incríveis que estão na mesa e que todos vocês estão aqui. Muito obrigada pelo convite. Fica até difícil fazer consideração final depois da Ju, né? Mas vou tentar aqui. Acho que primeiro, assim, com essa provocação da água como ouro do futuro, fiquei muito pensando nessa ideia que a gente tem da água como recurso, né? Água para beber, água potável, guandu, tratamento, né? Distribuição, toda essa questão que vem quando a gente fala de água. E acho que, assim, fico pensando na Maré, né? E da onde que eu venho.
essa ideia da água como lazer também, né? A gente está do lado da Baía de Guanabara, pô, aqui também, do lado da Baía de Guanabara, mas aqui já é bem diferente. Lá na Maré, o que a gente experimenta de estar do lado da Baía de Guanabara é, tipo, lixo o tempo todo, muito odor ali, gás sulfídrico e tudo bem desconfortável, assim, né? E aí eu fico muito pensando dessa ideia da água como lazer e como que a gente... às vezes não trata, né, acho que o Rio de Janeiro não trata como emergente tanto a situação do da coleta e tratamento de esgoto, porque quem está dentro dessas políticas, quem está formulando essas políticas, não é quem vive de frente para o valão, né, não é quem vive de frente para a Baía de Guanabara. E aí faço esse apelo aí para no presente a gente ainda conseguir viver de frente, com a casa de frente, de fato, para a Bahia e para os nossos antigos rios aí. Acho que só finalizar, que é isso assim da minha fala, que não existe a gente pensar em política pública de saneamento, não existe a gente pensar em dimensionamento de sistema de saneamento sem participação social, assim, é o que a gente tem experimentado nesses anos com o Cocosap, né? Como que a gente consegue junto, coletivamente, não só na Maré, mas tipo, organizando a galera inteira, do Rio de Janeiro inteiro, para pensar outras maneiras de propor soluções, assim, e as soluções elas existem de fato, e acho que é isso. Obrigada pela mesa, gente. Obrigada, Fábio, pelo convite. Obrigada a todo mundo aí. Bom, eu queria agradecer o convite, né, dizer que foi um prazer estar aqui com as meninas e com o Guilherme. Dizer que, na realidade, assim, eu discordo um pouquinho da água ser o ouro do futuro, porque, na realidade, a água é o ouro do presente. Ela não é do futuro, entendeu? Por que a empresa BlackRock, é uma empresa financeira, a maior fundo financeiro internacional, se vocês entrarem no site dela, ela tem vários relatórios sobre a água no mundo. Por que a BRK, que é a empresa que está investindo aqui em saneamento, né, que vem da Broco, canadense, né, também está investindo no saneamento aqui, fazendo apelo aqui, assumiu a concessão dos serviços em Alagoas, né? Por que o senador Cássio Gereissati está com um projeto de lei para modificar a Lei Nacional de Recursos Hídricos, né, e criar um mercado de água no Brasil? Esse projeto já está em debate, né, na Câmara dos Deputados e vai para o Senado, né, de forma que, por exemplo, a empresa que tem a outorga de água numa área, né, ela possa, se ela não usar essa água, ela possa revender essa água no novo mercado de água. Então, eu acho assim, ela não é o ouro do futuro, ela é a mercadoria do presente, né? Agora, como é que a gente pode trazer para o debate público, né, essa desmercantilização da água em todas as suas dimensões, né? Eu acho que desde da relação, incorporando uma relação mais subjetiva, né, com a água, que é dos povos da floresta, enfim, dos indígenas, etc. Quer dizer, tem uma outra relação. Como é que você pode respeitar, né, incorporar essa relação nas políticas públicas, incorporar a questão do direito humano à água nas políticas públicas e, portanto, desmercantilizar a água, né, garantir um volume mínimo para todos, né? Então, eu acho que assim, a ideia, talvez o mote, né, seja muito esse de a água não é mercadoria, né? A água é um bem público, é um bem coletivo de direitos de todos, né? Então, eu acho que a partir daí, né, a gente pode trazer essa discussão. Agora, eu volto a dizer, né, esse ano é um ano de eleição, certo? Daqui a poucos meses, né? Então, como é que esse tema vai entrar na pauta dos candidatos, né? Tanto o governo estadual, como o governo federal, né? Quanto os deputados, né? Esses deputados, todos que estão na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, referendaram essa turma que está na genessa que eu descrevi aqui quem entendeu? Então, assim, a gente tem que ficar muito atento. Eu estou falando aqui para vocês e não adianta nada, porque aqui eu estou fazendo uma fala para um bando de gente mobilizada. Mas eu acho que, assim, essas pessoas mobilizadas podem ter contato com outras não mobilizadas, né, e começar a trazer a necessidade desse debate, né, para a pauta eleitoral desse ano. É isso, obrigada. Bom, queria agradecer também o convite da
Casa Fluminense, da família. Prazer estar aqui com essa mesa de pessoas aí que fazem trabalho de longa data e também com essa galera aqui, né? O debate sobre a roleta do direito social, lembra? Eu falei, por que o usuário paga diretamente e tal. Uma pessoa que trouxe esse debate para a ouvidoria muito forte foi o Licínio, através do debate de transporte, do direito ao transporte, né? E aí no debate água a gente via essa questão, a mesma questão, todos os direitos ali do artigo 6º, vou deixar registrado. Agora, para finalizar, só minha última mensagem, nessa declaração final, retomando o debate da República das Milícias, tá? Uma mensagem importante que eu queria dividir com vocês. Os grupos armados, o controle armado do território, não acontece apesar da política de segurança. O controle armado do território acontece como produto dessa política de segurança. Aí, retomar uma frase de um delegado, que é o Hélio Luiz, já que os delegados estão na mesa do debate, retomar a frase do Hélio Luiz. Não existe crime no Rio de Janeiro sem o acerto do Estado. E uma outra frase dele, que é: quer controlar o crime, controle os agentes públicos, controle as forças de Estado. Eu acho que para a gente sair dessa história, a gente precisa de câmera corporal, a gente precisa da câmera nas viaturas, que aliás é uma lei de 2009, que até hoje não foi implementada. A gente precisa de ouvidoria externa das polícias do Rio de Janeiro, como já existem em outros estados, como São Paulo, Maranhão, etc. A gente precisa de muita coisa, que é reverter essa história da caçada humana que acontece dentro das favelas, que é uma continuidade da colonização escravocrata e que gera essa capilaridade da violência, através de grupos que são grupos rivais, etc. Compram as armas todas com o mesmo fornecedor. Todos. Então, gente, não achar que tem uma briga de mocinhos e bandidos, né? A gente precisa, porque tudo aponta para o controle social das forças de Estado. E a segunda mensagem, sobre a questão colocada muito bem pela família, né, da água como mercadoria, uma mercadoria que se valoriza dia após dia, por isso a figura do ouro, né, que vai ganhando uma centralidade da disputa muito água. A gente sabe o que é a disputa do ouro, então acho que é uma analogia importante. E aí eu acho que Juliana colocou uma palavra que tem aparecido pouco e talvez a gente tenha que debater mais, que é o capitalismo. A gente precisa aprofundar os nossos estudos, as nossas reflexões, os nossos debates sobre o que significa uma sociedade capitalista e o que a gente quer para a nossa sociedade. Tá? Então, é isso. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Uma boa semana para todos nós. Encerrando aqui, a gente, semana passada, eu e o Leon, a casa recebeu um convite para participar de uma entrevista e a gente produziu um texto que eu acho que fecha esse encontro. Assim. Vou ler esse texto e depois eu vou entrar na agenda, na proposta D8, que é ampliar o acesso à água tratada e a cobertura de coleta e tratamento de esgoto, que é uma proposta que surge da sociedade civil justamente para responder às questões que a gente dialogou aqui. Precisamos monitorar a qualidade da água. A água do rio transporta, mas não certifica o que estão entregando. Isso é meio avesso ao Código do Consumidor. Fica pior quando pensamos que as cidades ao redor dos equíferos onde a água é captada, como Queimados, Nova Iguaçu, Seropédica, têm baixíssimos níveis de tratamento de esgoto. Enquanto Queimados e Nova Iguaçu têm 15% de tratamento, Japeri e Seropédica têm 0%, segundo dados do próprio INEA, publicados no mapa da desigualdade pela Casa Fluminense. Do outro lado, no leste, São Gonçalo tem menos de 4%, Itaboraí tem 1,5%.
Tanguá, 0 novamente. Isso se torna ainda mais dramático quando a gente ouve o relato de moradores que passaram por enchentes com refluxo dos esgotos, vomitando cocô dentro de suas casas. As concessionárias precisam ter transparência com seus clientes. A população precisa saber como as obras do esgoto vão ficar prontas. Precisamos ter certeza da qualidade da água que estamos bebendo. Sem falar naquela cláusula esquisita de áreas não urbanizadas. Precisamos que as concessionárias garantam que vão atender as favelas, garantir a tarifa social para quem não tem condições de pagar. É papel do Estado certificar a qualidade do serviço que foi contratado. E nosso, acompanhar de perto esse processo. Logo, pensando nesse acompanhamento de perto, acho que o fórum que está se construindo de saneamento básico é uma das estratégias que a gente, enquanto Casa Fluminense, e assim acredito que as outras organizações também, podem vir a somar. Por isso é necessário o controle social das metas previstas no contrato assinado entre o Estado e as concessionárias. E aí, se vocês entrarem na Agenda Rio, vocês estão com a agenda aí, a proposta D8, que é ampliar o acesso à água tratada e a cobertura de coleta e tratamento de esgoto, coordenando os investimentos de 32 bilhões que as concessionárias de saneamento básico devem realizar até 2035, conforme previsto no contrato de concessões. Estruturar o Instituto Rio Metropolitano para realizar o sistema de monitoramento e produzir o relatório anual de avaliação das metas de saneamento. Priorizar a retomada de obras de saneamento paralisadas com foco no aumento da capacidade das estações de tratamento de esgoto. Lembrando que essa, assim como todas as propostas da Agenda Rio 2030, são propostas que vieram da sociedade civil. Foram propostas que a Carol ajudou a pensar, né? Que as universidades ajudaram a pensar, que as agendas locais que já foram publicizadas também ajudaram a pensar. Então, assim, a solução veio da gente, a gente já tem isso. A gente não está inventando, no caso, né, pensando em girar a roda no sentido contrário. Pelo contrário, a gente já está mostrando que a gente tem propostas, a gente tem soluções para fazer com que haja realmente efetividade no trabalho que eles visam, pelo menos no discurso, fazer. Então, assim, enquanto sociedade civil, pensando nesses espaços de diálogo, eu super concordo com a Carol, que a gente precisa ampliar as falas sobre saneamento básico. Acho que é super importante esse espaço, agradecemos ao UFRJ pelo convite e deixo bem em convite aqui também para a gente poder pensar nesses espaços de diálogo dentro desses territórios que aqui foram citados, Maré, Queimados, Pensão do Leste, né? São Gonçalo, Baixada ampliando, trazendo uma discussão para a zona oeste do estado do Rio, que nesse corte ficou de fora. Então, assim, é pensar como a gente pode ampliar esse debate para além do discurso que se torna prática dentro da realidade dos territórios vulnerabilizados. Eu acho que a gente sai daqui com um dever de ampliar esse diálogo para que a gente não fique, como bem disse a Ana, falando para a gente. Até porque a gente está falando para a gente já está todo mundo na mesma página. A gente precisa mostrar para a sociedade que esse discurso que a gente está pensando, produzindo, envolve diretamente a vida dessas pessoas. Por isso, eu agradeço a composição da mesa, agradeço a confiança quando a gente realizou o convite. A casa fica extremamente feliz por estar aqui e a gente espera fazer novos e novos encontros, assim. Para além de falar sobre a ausência, falar sobre a potência das propostas que surgem da sociedade civil. Obrigada, tenham todos uma boa tarde.